Imagine você dirigindo tranquilamente por uma estrada deserta e de repente começa a ser perseguido por um caminhão sanguinolento. É exatamente assim que Joy Hill e Stephen King imaginava. E dessa imaginação surgiu um conto pra lá de emocionante chamado A Tribo. Mas além do conto, os dois escritores escreveram pra gente um quadrinho perfeito, relatando tudo com imagens impressionantes. E é exatamente desse quadrinho que nós vamos conversar hoje, Road Rage, Fúria sobre Rodas. Aqui é a Daia do Portas de Papel e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um lançamento da Tábula Editora, Road Rage, Fúria sobre Rodas, um mega lançamento escrito por Joy Hill, Stephen King e Richard Matheson, só fera nessa HQ. Road Rage é um quadrinho que possui duas histórias, A Tribo e Encurralados, e são muitas páginas bem desenhadas de puro terror. Eu não acredito que você não conhece Richard Matheson. É um dos grandes autores do terror de todos os tempos e que o Stephen King e Joy Hill era super fã. É dele o filme Encurralados, super filme do cinema, estrelado em 1971. Mas não é só esse filme que é famoso não. Se você assistiu Eu Sou a Lenda com Will Smith, já sabe quem foi que escreveu o conto Richard Matheson. Nesse cantinho aqui da HQ, a gente tem informação sobre os autores. E aqui conta o seguinte: além de Eu Sou a Lenda, ele escreveu A Casa Infernal, Outros Reinos, Em Algum Lugar do Passado, O Incrível Homem que Encolheu, Ecos do Além, Amor Além da Vida, entre outros títulos que não foram publicados ainda no Brasil. Ganhou vários prêmios, teve vários roteiros, várias adaptações para o cinema. Entrou para o Hall da Fama da Ficção Científica. Richard Matheson ganhou o prêmio Bram Stoker do terror. É campeão de vendas do New York Times, além de ter o título de grão-mestre do terror. Então a gente está lidando com um grande escritor, um grande nome do terror de todos os tempos. Além do mais, se Stephen King se inspirou nele para criar sua carreira, a gente sabe que é daqueles escritores apaixonantes. Stephen King dispensa apresentações porque é o nosso gênio, o mestre do terror, e não há ninguém como ele em todo o mundo. Teve várias adaptações para o cinema, escreveu mais de 50 livros. Stephen King, muitos anos de vida para você e que você continue enchendo a gente de livros de terror. Stephen King dava aula de literatura. Quando ele começou a escrever contos, esses contos, inspirados em grandes obras, assim como inspirado no Richard Matheson, ele também inspirou em vários filmes, principalmente filmes de cowboy e bang bang, que ele gostava muito. Mas o que ele trouxe de Richard Matheson foi esse terror da nossa realidade. Porque o Richard é um autor que traz pra gente a vida real e como a nossa vida real pode ser assustadora. Então ele tem esse olhar real que traz pra gente que no nosso dia a dia nós podemos sim passar por grandes desafios sem aparecer monstros do sobrenatural. Então, aquele poder que o Stephen King trouxe, onde uma máquina de passar vira um monstro, uma dentadura, um rato ou até mesmo um caminhão. Então, o Stephen King tem dois contos, Esse A Tribo e o conto O Caminhão também, que foi inspirado nele, entre outros. Mas se Stephen King é o rei do terror, Joy Hill, filho de peixe e peixinho é o príncipe do terror, porque, gente, também não tem igual. Ele tem uma pena única e lançou-se aí no mercado internacional com o livro Nosferatu. O livro Nosferatu, apesar de ser uma homenagem ao Salem de Stephen King, é bem diferente. Ele também lançou A Estrada da Noite, ganhou o prêmio Bram Stoker do terror. Então a gente tem aí um príncipe que será logo coroado rei
quando o pai partir. Seguiu o mesmo caminho do pai. Ah, o irmão dele, Owen King, também não fica de fora. Também é fera no terror. Aqui a gente tem Joy Hill, Stephen King e Richard Matheson todinho pra gente nessa HQ maravilhosa. Aqui a gente pode ver revelados todas as imagens que a gente imagina no conto ou no filme, porque essa história em quadrinhos do Richard Matheson foi baseado no roteiro do filme. Ah, se você não viu o filme ainda, vale muito a pena ver. Aqui no YouTube tem o filme completo, dublado, e eu vou deixar o link aqui embaixo para você que é super fã de terror. Essa HQ é lançamento. E assim que liberou a pré-venda, ela já esgotou no site da Amazon, mas você pode adquirir no site da Tábula Editora e novas edições também futuramente irão para o site da Amazon. Essa é uma edição em papel couché, é aquele papel super cheiroso, que parece papel fotográfico e é uma edição toda em verniz. Os quadrinhos são desenhados em modelo americano, então começa com o modelo tradicional, um modelo simples, mas vão se ampliando os quadrinhos por ângulos diferentes, ou seja, a gente consegue perceber uma cena olhando de cima, olhando de lado. É como a impressão que a gente estivesse olhando de trás ou até ângulo de 360 graus, então é muito bacana sim. O primeiro conto é ilustrado por Nelson Daniel. E simplesmente genial a escolha das cores, o ângulo dos quadrinhos, a disposição de cada uma das cenas e os detalhes. Então é realmente um ilustrador super detalhista. Ele fez questão de desenhar e detalhar minuciosamente. Isso significa que nós não temos corte na história. Ou seja, o que o conto de Stephen King narrou, todas as minúcias, todas as descrições que o autor fez, ele colocou em forma de desenho. Isso completou totalmente o texto, porque está totalmente descritivo aqui e ilustrado, pormenorizado. E assim, gente, é um trabalho genial. As falas dos personagens são exatamente como os diálogos do texto, mas de uma forma muito mais realista, muito mais real, muito mais para o nosso tempo, para o nosso entendimento. Já que quando Stephen King começou o texto, era meados dos anos 70 e eles só foram terminar bem depois. Então traz muito dessa linguagem bem antiga. E já essa HQ traz uma linguagem bastante atual. E nós conseguimos sentir até a personalidade dos motoristas, o cheiro da fumaça, da fuligem, até da fumaça de cigarro. Então é um quadrinho totalmente sinestésico e isso é uma experiência de leitura fascinante. Encurralados vai contar pra gente a história de um vendedor que ele tá aí em autoestrada e está voltando para casa porque recebeu a visita da mãe. Então ele tá muito apressado, mas no meio da estrada ele é fechado por um caminhão assustador que é chamado de Jamanta. O vendedor, conhecido como Man no conto, ele resolve ultrapassar o caminhão para poder seguir caminho. Mas é aí que toda a história se desenvolve, porque quando ele ultrapassa o caminhão, o motorista do caminhão não fica nada satisfeito e os dois começam uma batalha infernal pela estrada. Ele é perseguido, humilhado, ridicularizado. A composição dos quadros é muito legal e essa tabela de cores combina demais com o filme, já que toda essa perseguição se passa em um deserto. Nós vamos acompanhando toda a angústia do personagem, além de um terror psicológico, porque ele precisa parar para abastecer, ele precisa parar para se alimentar. E todas as vezes que ele faz uma pausa, o motorista do caminhão também faz essa pausa. E ele não sabe identificar quem é que está dirigindo esse caminhão, o que faz ele sentir bastante angústia e ele começa a ter vários transtornos psicológicos. Ele começa a entrar num estado onde ele começa a estar fora de si, porque ele está sob constante adrenalina. Ele precisa muitas vezes pisar fundo, forçar o carro ao máximo, enfrentar a poeira, precisa enfrentar os percalços da estrada. Então há partes do filme que a HQ não mostrou, mas a gente sabe que são um filme que tem 2 horas de duração. Então houve essa necessidade de fazer o corte, o que foi muito bom.
já que tanto Stephen King quanto Richard Matheson são autores prolixos, são aqueles autores que arrastam os seus contos até não poder mais. Então esse corte foi realmente necessário, mas foi muito bom, em nada atrapalha o texto, em nada atrapalha a compreensão de Encurralados. É realmente angustiante, é realmente assustador. Nós vamos sentindo toda a apreensão do personagem. Inspirado neste conto e em homenagem ao escritor, nasceu A Tribo, de Joy Hill e Stephen King. A Tribo, como os próprios autores contam no texto de apoio, eles queriam que fosse algo parecido, que tivesse a mesma essência, que tivesse esse personagem, o caminhão sanguinolento, mas que fosse mais cruel, que tivesse mais sangue, mais massacre e que tivesse um motivo. Já que no conto do Matheson, o caminhão persegue o Man, o vendedor, por motivo nenhum. Apenas que ele ficou chateado ou com raiva do Man ter ultrapassado ele. Mas no conto do Stephen King, há um motivo sim para aquele caminhão estar perseguindo os motoqueiros. Sim, porque não é um vendedor, mas uma tribo inteira de motoqueiros. Então o conto se passa também sempre no presente e sempre na estrada. Há aqui no texto 2 flashbacks que vai contextualizar a história, que vai trazer pra gente os motivos centrais da perseguição. Aos anos 70, com seus motoqueiros montados em suas Harleys, viajando juntos pelas estradas desertas dos Estados Unidos. Todas aquelas motos com as fitinhas, as suas roupas de couro, os óculos escuros, aqueles cabeludos que metiam medo em qualquer um. Aqui essa gangue de motoqueiros é denominado A Tribo. E eles possuem até um emblema próprio e tatuagens para designar quem pertence a essa tribo. Nós vamos ter 2 personagens principais que também são pai e filhos, o Vince e o Roy. Eles emprestam dinheiro para um companheiro abrir um laboratório de metanfetamina. E é aí que começa toda a confusão. As ilustrações do caminhão são realmente assustadoras. Olha os traços desse caminhão, você não é igualzinho o caminhão do filme? Com essa representatividade dos personagens pai e filho, com certeza Stephen King e Joy Hill se sentiram novamente dentro do filme Encurralados. Ai, não é super gostinho de infância? Consegue ver a representação do Owen aqui? Eles não esqueceram realmente do irmão. Afinal de contas, eles escrevem terror em família. Dá pra sentir até o pó e a fuligem do asfalto. E lá vai a tribo, feliz pela estrada, relembrando os velhos tempos quando eles precisam fazer uma pausa no café e colocar gasolina nas motos. E aí que começa a discussão entre pai, filho e um membro da tribo sobre esse laboratório de metanfetamina que não deu certo. Roy está irredutível e aí a gente tem um pequeno flashback que vai contar pra gente o motivo da discussão. Eles continuam brigando utilizando aquele linguajar que só os brutamontes cabeludos dos anos 70 sabiam utilizar. E quando ganham a estrada novamente, eles são ameaçados pela Jamanta assassina, pelo assustador caminhão. E também são fechados a cada nova esquina, a cada novo ponto, a cada nova parada. A tribo vai relevando até onde dá, seguindo o seu curso até que o inesperado acontece. Mas dessa vez Stephen King não é tão paciente quanto o Matheson. Ele vai matando os motoqueiros um a um, com muito sangue, com muito massacre. Ai! E com muita violência. Podemos dizer que as mortes no conto são até respeitosas, mas aqui nos quadrinhos elas são bastante cruéis. E uma sacada de gênio, o ilustrador colocou um bordado em cada um dos motoqueiros, assim a gente sabe quem está morrendo. Na conversa, a gente consegue identificar também a personalidade de cada um dos motoqueiros e até pontuado algumas situações da vivência de cada um. E não falo mais para não contar spoiler, porque o desfecho das 2 histórias é realmente incrível. E como eles tiveram que utilizar a inteligência para sair de uma situação que não tinha saída. Shhh, não conto. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado da resenha. Não deixe de adquirir Road Rage,
porque é uma edição que está se esgotando muito rápido e você precisa ter na sua coleção, já que são poucas publicações de quadrinhos do Stephen King aqui no Brasil, apesar dele ter escrito vários e vários quadrinhos americanos. A Tábula trouxe pra gente essa edição muito legal, muito bem feita, uma tradução primorosa que aproxima o leitor, ou seja, nós nos sentimos vivenciando a história. É aquela história que a gente esquece que está lendo de tanto que traz essa imersão para dentro do texto. Sem contar que podemos comparar o texto de Matheson com a homenagem de Stephen King e o que eles encontraram, o que eles acharam necessário complementar e trazer mais sangue para dentro dessa história. Isso é muito legal, é genial ver esses dois olhares diferentes. Ou melhor, 5 olhares diferentes, os dos autores e dos ilustradores. A arte do Rafa é bastante singular e ele escolheu uma paleta de cores que combina muito com o sol, com o deserto e que traz pra gente pura nostalgia do filme. Eu sei que você vai se apaixonar pela tribo. Não deixe de ler também o conto integral, A Tribo, que está disponível em formato EPUB. Ainda não houve formato físico no Brasil, mas nós podemos adquirir em EPUB e perceber o quanto o trabalho da editora foi primoroso e traduziu perfeitamente, detalhe por detalhe, todo o conto nessa adaptação incrível. E o filme, que lembrando que vou deixar o link aqui embaixo, corre pra ver. Ei, e se você é fã de HQ, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque a Tábula Editora é nossa super parceira aqui e vamos trazer muitos quadrinhos de qualidade. Muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero no próximo vídeo.